no livro de Ruth, capítulo 2. A nossa perícope hoje será do verso de número 14 ao verso de número 23, e que você acompanhe comigo essa quinta mensagem, quinto sermão aí do livro de Ruth, e estamos avançando e logo estaremos terminando um livro que narra a história de uma mulher moabita e que foi inserida por Deus como parte do seu povo, né? Uma história linda, uma história que fala sobre a soberania de Deus, sobre a providência de Deus. Esse é o tema principal do livro de Ruth. Um livro que fala realmente da benevolência de Deus, ou seja, as promessas da aliança de Deus alcançando outros povos, como alcançou a vida de Ruth. E nós temos como propósito aqui nesse livro justamente falar a respeito de que Deus, ele usa Ruth para que através dela, através do seu casamento, do qual ela vem a casar com um resgatador que nós conhecemos aqui como Boaz, e ela vem fazer parte da genealogia de Jesus Cristo, onde realmente desse nascimento que foi Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi, e nós sabemos que Jesus Cristo descende do rei Davi, amém? O rei dos reis descende do rei Davi. Então nós temos visto aqui a importância desse livro no contexto da história de Israel e para a igreja. Esse é um livro bem que retrata o Evangelho em todas as suas linhas, amém? Então vamos lá, capítulo 2, verso de número 14. Nós vamos continuar falando sobre a benevolência de Deus, usando Boaz para abençoar Ruth, amém? Depois eu vou fazer aqui uma recapitulação e nós vamos agora então ler esses versos. Diz assim: a hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui e come do pão, e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores e lhe deu grãos tostados de cereais, e ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher, e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas, e deixai-as para que as apanhe, e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhara, e foi quase um éfa de cevada. Tomou e veio à cidade, e viu sua sogra o que havia apanhado, também o que lhe sobejara. Depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra: onde colhestes hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado, e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Continuou Ruth, a moabita, também ainda me disse: com os meus servos ficarás, até que acabem toda a cega que tenho. Disse Noemi à sua nora: Ruth, bom será, filha minha, ainda que saias com as servas dele, para que no outro campo não te molestem. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Amém? Vamos orar, irmãos? Vamos orar juntos. Senhor, obrigado por esse texto, obrigado pela palavra de hoje, obrigado, Senhor, por aprendermos mais e mais da Tua Sagrada Escritura. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus, com toda a exposição desse texto, que o Senhor me dê sabedoria, entendimento, capacidade espiritual. Senhor, que o Senhor possa, através dessa palavra,
nos transformar, ó Senhor, operar em nossos corações, mudando a nossa mente, mudando as nossas atitudes, Senhor, aprendendo, meu Deus, e sendo fortalecidos pela palavra que vem nos dar vida, esperança, renovo e crescimento espiritual, meu Deus. A tua igreja precisa disso. Nos ajude, Senhor, a colocarmos em prática tudo aquilo que nós vamos ouvir, todas as aplicações que serão feitas para nós aqui, Senhor. Muito obrigado. Eu te agradeço, ó Deus, por mais uma vez estarmos reunidos para meditar na tua santa palavra, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Amém. Meus irmãos, fazendo uma recapitulação, nós começamos pregando no livro de Ruth e falando a respeito da tragédia que envolveu essa família. Ela, Noemi e Elimeleque, quando saíram de Belém, quando saíram da terra de Judá, em busca de alimento, eles deixaram sua cidade, Belém, Efrata, e foram para a terra de Moabe atrás de alimento. E sabemos que no primeiro sermão que nós examinamos aqui, vimos que uma tragédia acometeu essa família. Primeiro, a tragédia da fome, terem que sair da sua terra. E segundo, irmãos, a morte. Elimeleque, marido de Noemi, veio a morrer, e os dois filhos de Noemi, Malom e Quilion, também vieram a falecer. E eles já estavam ali há quase 10 anos na terra de Moabe, e o texto nos informa, irmãos, que eles morreram e deixaram também 2 viúvas, ou seja, era Noemi e suas 2 noras, Orfa e Ruth, viúvas. Irmãos, imagina aquela situação, uma tragédia. O segundo sermão que nós falamos aqui foi a respeito de quando Noemi fica sabendo que a terra de Israel, a sua terra, voltou a ter alimento. Nós vimos que elas voltam para a terra de Belém, ou seja, na verdade, Ruth e Orfa acompanham Noemi, mas no meio daquela volta ali, naquela saída de Moabe para Israel, Noemi, ela diz para suas noras voltarem à sua terra, ficarem em suas casas, refazerem suas vidas, ficarem junto dos seus pais, casarem de novo. Ela ora, ela pede a bênção de Deus, a benevolência de Deus, que eu já citei aqui, que significa que as promessas de Deus, da aliança de Deus, alcançassem a vida dessas 2 noras. E nós sabemos que Orfa aceita, essa palavra de Noemi e volta para sua casa, e nós vemos que Ruth, ela resolve acompanhar sua sogra, e vimos também, irmãos, que ela dá aquela grande declaração: o teu Deus será meu Deus, o teu povo será meu povo, onde você for eu irei, onde você morrer eu também morrerei. E ela crê no Senhor, e ela vai com Noemi para a terra de Israel. E vimos também, irmãos, que a chegada de Noemi a Israel é uma chegada onde ela demonstra toda a sua amargura pelo seu sofrimento. E ela diz: olha, não me chame mais de Noemi, que significa agradável, mas me chamem agora realmente de Mara, ou seja, eu sou uma mulher amarga, porque o Todo-Poderoso me atingiu. Ela refere que Deus é o culpado de toda a questão de que ela estava passando, mas ela não é uma mulher que faz disso uma revolta, muito pelo contrário, ela crê que Deus também é um Deus da providência. E meus irmãos, no capítulo 2 nós começamos a falar que quando elas chegam à terra de Israel, era um momento de muita colheita, era um período de muita fertilidade, onde os campos estavam prontos para serem colhidos. E Ruth adentra em um campo, e nesse campo ela pede permissão para colher. Nós vimos que na lei de Israel, os pobres, os miseráveis, eles podiam, irmãos, colher das extremidades do campo, e eles também podiam colher do que caía das mãos dos segadores. Então Ruth, sabendo disso, ela foi para o campo. Ela não sabia que aquele campo pertencia a algum parente próximo de Noemi, e ali, quando Boaz chega ao campo e pergunta a respeito de quem era aquela moça, o servo diz que essa moça é aquela moabita que veio com Noemi da terra de Moabe, e ele sabe da história, ele sabe do que essa moça fez, do quanto ela foi boa com sua
sogra, ou do quanto ela foi realmente abnegada, e ele resolve abençoar Ruth muito mais daquilo que ela podia fazer. Ou seja, ele vai além do que a lei permitia, tá bom? E aqui no capítulo 2, a partir desse verso que nós lemos hoje, começa, irmãos, a continuidade da benevolência, e Noemi sabendo quem verdadeiramente era o dono do campo e quem estava fazendo todo aquele favorecimento pela pessoa de Ruth, amém? E aqui começa a gente perceber como Deus age. Não foi coincidência, ela entrou no campo, mas não era uma coincidência, Deus estava providenciando para abençoar essa família, amém? Então vamos lá, irmãos, o que nós podemos ver aqui nesse texto? Principal que nós lemos aqui, Boaz concede mais bênçãos para Ruth, amém? Ele convida ela, a gente viu aqui nos primeiros versos, convidando para comer com ele, dando grãos tostados. Isso ele já foi muito benevolente. Nós vemos aqui demonstrando a compaixão, amém? Pela vida de Ruth, abençoando, e nós vamos também ter aqui o conhecimento de que Boaz é um dos resgatadores, porque haviam outros parentes de Elimeleque, de que poderiam ser resgatadores também da própria Ruth. E a ideia homilética aqui, irmãos, é justamente que Deus, nós cantamos até isso aqui nessa manhã, que Deus ele faz infinitamente mais daquilo que nós pensamos. A lei do Senhor favorecia os pobres, mas o que Boaz faz é infinitamente mais daquilo que Ruth poderia fazer. Nós vemos a mão de Deus agindo na vida dessas duas mulheres, Ruth e Noemi. E o que podemos aplicar isso para nós? Como nós podemos ver esse texto escrito e o que narra num fato que aconteceu há muito tempo atrás, e o que ele nos fala hoje? Qual é o propósito disso, irmãos? É mostrar que Deus é o nosso provedor. Você crê nisso? É mostrar que Deus é o provedor em nossas dificuldades. Ruth e Noemi chegaram a uma terra com muitas dificuldades. Por mais que fosse um período de campos férteis, mas elas eram duas viúvas que não tinham nada. E nós vemos Deus abençoando, mostrando que Deus ele age em meio às dificuldades, e Ele pode agir em nossas dificuldades também, em nossas dificuldades, mostrando a sua benevolência. E um fato importante aqui, irmãos, que é o propósito dessa mensagem, entendendo que mesmo na dificuldade, nós não podemos deixar de trabalhar. Ruth foi abençoada? Foi? Amém? Mas ela não parou de cegar, ela não parou de ir atrás dos segadores, ela não recolheu seus braços, ficou esperando, Deus, estou aqui. E é uma coisa que vemos quando pessoas passam por dificuldades, ficam esperando um milagre. Nem Ruth nem Noemi ficaram esperando um milagre, elas foram atrás das bênçãos, no sentido de colher o alimento, e Deus agiu poderosamente mais. Amém? Isso que nós precisamos aqui aprender como propósito. Então nós vamos dividir esse texto em 3 partes, falando sobre a benevolência de Boaz, ou seja, a continuidade da sua benevolência para com Ruth. Ruth voltando dos campos e anunciando o que aconteceu a Noemi, e falando a respeito de quem era o dono do campo, e as orientações finais de Noemi a Ruth. Então nós vamos seguir nesses 3 pontos. Meus irmãos, e uma pergunta para a congregação: de que maneira, irmãos, nós devemos agir diante das adversidades? De que forma nós devemos lidar quando a situação difícil chega e bate na nossa porta? E uma coisa importante, irmãos, sabemos que nós temos um Deus que cuida de nós, amém? Amém. E sabemos que as suas benevolências, mesmo diante das dificuldades, serão realmente derramadas sobre o povo dele. Você confia nisso? Amém. Então, irmãos, de que maneira devemos agir diante das adversidades e das benevolências recebidas pela graça de Deus? Porque nós vemos a graça de Deus aqui completamente. O livro de Ruth é um livro que
coloca a graça de Deus, o favor imerecido. O livro de Ruth é um livro que expressa essa graça. E diante da graça de Deus, ficamos de braços cruzados. Como é o nosso comportamento, como deve ser o nosso comportamento, como devem ser as nossas atitudes diante de tantas coisas que nos advêm. Porque nós não estamos livres das tragédias, nós não estamos livres dos problemas, nós não estamos livres do desemprego. A igreja não está livre da perseguição e ela cresce a cada dia. Nós não estamos livres, irmãos, de um aperto acontecer, como aconteceu nesse período que ficamos aí em quarentena. Por isso eu quero lhe informar, irmãos, qual foi a atitude e como Ruth agiu, como essas mulheres agiram e como nós devemos agir. Então vamos para o primeiro ponto aqui, eu quero mostrar para você. Então a gente já percebe aqui, no verso 14 ao verso 16, que na hora de comer, Boaz, ele faz um convite a Ruth para que comesse com ele e comesse do alimento que estava preparado para ele e para os seus segadores. Vamos ler o verso 14, ó. A hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui e come do pão e molha do vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores e ele, o próprio Boaz, lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou e ainda sobrou. Por exemplo, vou dar aqui uma explicação, uma ilustração para você. É como se você contratasse alguém ou chamasse alguém para ir à sua casa, certo? E essa pessoa, uma pessoa desconhecida, ela foi fazer um serviço na sua casa e você, ao colocar a sua mesa para almoçar, certo? Com a sua família, você chega para aquele trabalhador que está fazendo um serviço na sua casa e fala assim: olha, eu estou te convidando a almoçar. Geralmente, quando alguém vai fazer um serviço, eles saem para comer, eles vão, ou levam só marmita, na verdade. Mas imagina, essa pessoa está fazendo um serviço na sua casa, você não tem obrigação nenhuma de dar um alimento para ele, a não ser pela sua bondade, pelo seu amor fraternal, mas o que está estabelecido é que aquela pessoa vai fazer o serviço, você vai pagar ela, ela vai embora. E aí você prepara um grande almoço e você chega para aquele trabalho assim: ó, sente-se à mesa com a gente aqui, vem comer com a minha família. Não, que isso, olha, eu trouxe aqui, não, nós fazemos questão que você coma conosco. Foi o que aconteceu. O convite de Boaz mostra o seu amor fraternal, mostra a sua benevolência, sabendo, irmãos, de que essa moça foi ela que deixou tudo, abriu mão de tudo para servir o nosso Deus, para fazer do nosso povo agora o povo dela. Essa moça, ela realmente é uma moça de caráter e eu estou querendo abençoar da maneira que eu puder abençoar. O que eu tiver em mãos para abençoar essa moça, o que eu puder fazer por essa moça, dentro daquilo que é a minha capacidade, eu farei. E nós vemos um grande carinho, uma grande honra que Boaz nos mostra aqui nesses dois primeiros versos. O verso 15 diz assim, ó: levantando-se ela para rebuscar, perceba, irmãos, que mesmo sendo honrada, Ruth não deixou de trabalhar. Olha aqui, verso 15: levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo, olha, ele já tinha dado essa ordem na perícope anterior da semana passada que nós pregamos aqui. Se você olhar lá no verso 8 e 9, ó, desse mesmo capítulo, vamos repetir aqui, ó. Então disse Boaz a Ruth, ó: ouve, minha filha, não vais colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atento ao campo que cegarem e irás após elas, ó. Não dei ordem aos servos que não te toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. E o verso anterior, no verso 7, o servo de Boaz disse que Ruth chegou cedo naquele campo e não parou de trabalhar. Ela foi um pouquinho para a choça ali, onde era como se fosse um barraquinho, onde eles descansavam, e continuou trabalhando. Ela não parou. E o verso de número 15 diz que ela, depois de comer com Boaz e com os servos de Boaz, ela foi realmente ali
se levantando para rebuscar, e Boaz deu mais uma ordem aos seus servos, dizendo, entre as gavelas, ou seja, dos milhos que vocês colherem, deixa cair de propósito, até entre as gavelas deixai colher e não a censureis, ou seja, deixa cair, porque às vezes cai mesmo. Se você já foi a uma feira ou um supermercado, às vezes cai uma fruta, uma verdura, é como se você, deixa para lá porque um pobre vai pegar e vai comer. Isso estava na lei. E Boaz diz o seguinte, olha, forcem a barra, deixa cair, façam que ela possa realmente se alimentar e pegar o alimento para o seu benefício. Tirai também dos molhos, algumas espigas, verso 16, e deixais para que apanhe e não a repreendais, porque dentro da lei era o que caía ou das extremidades do campo. Então é como se você estivesse comprando um cacho de uva, você sabe que tem uma pessoa pobre atrás de você, você passa assim, aí uma pessoa foi lá e pegou, olha aqui, senhor, você deixou cair, não, é para você mesmo. Boaz mostra a sua benevolência, mostra o seu amor, o seu carinho, o seu amor fraternal, assim, essa moça que eu puder abençoar, eu vou abençoar. Então nós temos aqui o primeiro ponto, essa benevolência de Boaz, fazendo com que ela receba muito mais daquilo que ela tinha direito. Meus irmãos, e nós lembramos de uma coisa, o que recebemos de Deus, o que recebemos de Cristo é muito mais do que temos direito. Por isso nós vemos a graça aqui. Nem eu, nem você, nós repetimos bastante isso, temos direito algum. E o direito que nós temos foi concedido pelo Rei dos Reis, pelo grande resgatador, o grande Salvador Jesus Cristo. E aqui nós percebemos de fato, irmãos, a bondade desse homem para com Ruth. No segundo ponto aqui, irmãos, que nós vamos ler, no verso 17, Ruth voltando dos campos e relatando os acontecimentos a Noemi. Certamente, irmãos, Noemi deveria ser já uma mulher de idade. Nós não temos como se referir ao quanto ela tinha na sua idade, nem proximidade, mas certamente seria uma senhora, porque o que acontece? Geralmente, ela mesma iria a um campo, e quem vai é Ruth. Então, isso demonstra subjetivamente que Noemi fosse já uma anciã, uma senhora de idade. Então, vamos lá. Verso 17 diz assim: esteve ela apanhando naquele campo até a tarde. Mais uma demonstração, irmãos, de que Ruth não parou de trabalhar. Debulhou o que apanhara e foi quase uma efa de cevada. Fazendo aqui um cálculo, irmãos, foram quase 22 litros que Ruth conseguiu colher de espigas. E geralmente quando uma pessoa colhia, eles debulhavam, eles separavam, eles pegavam algo para separar o milho, e eles geralmente não pegavam a espiga, eles faziam esse debulhar, que era a separação desses grãos, amém? E o texto diz aqui, o que apanhara foi de quase uma efa de cevada. O verso 18 diz assim, tomou e veio à cidade e viu sua sogra o que havia apanhado, também o que restara, o que lhe sobejara, depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Ou seja, o que ela comeu, o que sobrou da colheita e o que ela tinha comido também de grãos tostados, ainda ela deu à sua sogra, a Noemi. E, sem dúvida, Noemi ficou surpresa, irmãos, com a quantidade de cevada que Ruth, trouxe para casa. Ruth deu à sua sogra esse alimento e foi a sua refeição. E aí Noemi pergunta onde ela havia colhido, porque haviam vários campos, irmãos. Não havia só o campo de Boaz, existiam outros campos. E o verso 19 diz assim, então lhe disse a sogra: onde colheste hoje? Onde você trabalhou? E Noemi, ela faz uma declaração maravilhosa, dizendo assim, bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. Ou seja, Noemi tinha consciência do que Ruth estava trazendo, era muito mais daquilo que ela poderia trazer.
era infinitamente mais daquilo que nós pensamos, daquilo que Deus pode operar em nós. Vocês estão vendo as conexões, irmãos? Deus pega um povo, pega você, pega a mim, pega esta igreja e nos coloca no seu corpo, fazendo parte da sua igreja. Pessoas que não merecem nada. É infinitamente mais do que nós podíamos pensar ou imaginar. E Noemi, ela tem consciência, e ela conhecia muito bem a lei, de o que Ruth estava trazendo era muita coisa, era muita bênção. E ela disse: olha, alguém te foi favorável, alguém te favoreceu. Voltando aqui ao exemplo que eu dei, de chamar aquela pessoa que está fazendo um serviço na sua casa, assim, alguém, eu não precisei nem abrir minha marmita. Eu não precisei nem gastar do meu dinheiro, eu não precisei nem ir à rua lá comer na padaria. Olha, a casa onde eu fui trabalhar, me ofereceram almoço, e que almoço! Que bênção que foi aquele almoço! Olha, eu não precisei gastar do meu dinheirinho estava contado para o ônibus e para o almoço. Olha, eu nem precisei, porque a família que me acolheu ali, que me chamou para trabalhar, me abençoou. Quem te foi favorável? Quem nos favoreceu? Jesus Cristo. Quem favoreceu você, Ruth? Quem te abençoou? Porque muitos donos de campos não deixavam nem que a lei fosse cumprida, irmãos. Inclusive, maltratavam os pobres. Nós sabemos que esse período é o período dos juízes. E o período dos juízes era um período, irmãos, de caos total de vida piedosa. O povo de Israel passava dificuldade por causa de quê? Porque um povo que adorava outros ídolos, Deus levantava um juiz, suscitava um juiz, daqui a pouco aquele juiz morria, e aí o povo voltava a práticas horríveis. A fome, com certeza, foi uma consequência dessa maldade. E aqui, irmãos, nós vemos duas mulheres que não tinham nada sendo favorecidas. Nós não tínhamos nada, mas Deus nos deu tudo. Por isso que a igreja precisa entender o seguinte: a nossa herança, a nossa bênção, a nossa riqueza não está nesse mundo. Está no mundo que Deus está preparando para que nós um dia estaremos com Ele na eternidade. Amém? E o caminho, a porta é Jesus Cristo. Esse nos favoreceu muito. E como favoreceu? Meus irmãos, olha para a tua vida. Eu olhando para a minha vida, você olhando para a sua vida, nós não prestamos, irmãos. Mas o Senhor nos amou. Ele derramou da sua benevolência. A palavra hebraica Esed significa que a aliança de Deus, as bênçãos da fidelidade da aliança de Deus estavam sendo derramadas sobre Ruth, e essas bênçãos da aliança, da nova aliança de Cristo Jesus, nos atingiram o nosso coração. Nós fomos escolhidos por Ele antes da fundação do mundo. Isso é benevolência. Isso é muito favor. Isso é algo que o que Cristo fez por nós foi muito mais. E você pode perceber, irmãos, abrindo um parênteses aqui, que quando o evangelho distorcido é pregado, as pessoas elas se apegam mais no que ela pode ter nesse mundo, do que ela pode ser favorecida nesse mundo, do que no mundo que Deus está preparando para nós. Um novo céu e uma nova terra. O Evangelho, quando ele não é pregado na sua amplitude, na sua profundidade, as pessoas ficam apegadas às coisas desse mundo. É óbvio que nós estamos vendo no texto que Deus está favorecendo aqui nesse mundo. Mas através desse conhecimento de Boaz, de Ruth, e de Ruth de Boaz,
surgiria uma família. E essa família seria ali um dos precursores do nosso Salvador. Então você vê a soberania de Deus, a providência de Deus, você vê o agir de Deus, até usando uma tragédia, usando a fome e até mesmo, irmãos, a morte, que todos nós um dia seremos atingidos. Mas que Deus não deixa de derramar a sua benevolência, Ele não deixa de derramar o seu grande amor. Amém? E o texto diz, então, de que Noemi falou: bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente, e Ruth contou a sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. E aí no verso 20, então Noemi disse à sua nora, olha aqui, ela faz uma outra declaração importantíssima. Então disse Noemi à sua nora: bendito seja ele do Senhor, agradecendo a Deus pela vida de Boaz. Bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado o quê? A sua benevolência. E aí você vai entender esse texto agora. Nem para com os vivos, ou seja, para com Noemi, e nem com Ruth, e nem para com os mortos, porque ela vai afirmar agora que Boaz é um dos resgatadores, ou seja, esse homem pode comprar os nossos campos, ele pode dar continuidade à nossa linhagem, e eu vou mostrar isso para vocês já já. E olha, ele é um homem que está abençoando a sua família que faleceu, ou seja, Elimeleque, Malom e Quilion estão sendo abençoados também, mesmo depois da morte, porque Deus está levantando uma pessoa para nos abençoar. É como se alguém da sua família morresse e a memória daquela pessoa que morreu tivesse manchada por alguma coisa. E você vai lá e resolve a questão: olha, não é isso aí não, isso aí foi uma mentira, isso foi colocado erradamente. Eu quero mostrar para vocês que, olha, essa pessoa da minha família que morreu, ela tem uma ficha limpa. E aí se descobre que realmente tinham cometido um grande erro. Ou seja, aquela pessoa que está viva está abençoando, está agindo em prol da memória daquele que morreu. E a questão aqui de Boaz envolve muito mais, envolve família, envolve posses, porque um resgatador ele poderia fazer isso tudo. Só que não havia só Boaz como resgatador, haviam outros parentes também de Elimeleque. Mas é Deus que age, é Deus que providencia, é Deus que usa a sua maneira, a sua forma de agir e coloca Boaz. Há pessoas, irmãos, que surgem na nossa vida, ou que surgiram para nos ensinar e nos apontar para o Evangelho. Há pessoas que surgem na caminhada cristã, que vão realmente ser instrumentos de Deus para nos mostrar aquilo onde Deus quer que a gente chegue. Boaz é esse instrumento. Então Noemi, em sua adoração, ela diz: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos e nem para com os mortos. E ainda disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado e um dos nossos resgatadores. Aleluia, glória a Deus. Abra lá a sua Bíblia no livro de Levítico 25. Se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o quê? O seu resgatador, seu parente, e resgatará o que o seu irmão vendeu. Ou seja, aquela terra poderia estar na continuidade da própria família. E nós vemos aqui que Boaz era um homem rico, um fazendeiro, um dono de campo, e como tal se esperava dele que pudesse comprar, possuir as terras que eram de Elimeleque. E era direito disso, ele como resgatador ou outro resgatador poderiam fazer isso. E cuidasse dos membros desamparados da família. Então isso aqui é uma importância. E nós vemos Deus agindo
tanto em relação a Ruth e a Noemi, e também abençoando aqueles que foram, aqueles que morreram. E nós vemos aqui a benevolência de Deus, que significa amor leal, o amor de Deus leal, atingindo a família de Noemi, atingindo a vida de Ruth. Então Deus, agora, a gente lembra de uma coisa, olha que coisa bacana, irmãos. Nós não falamos aqui da teologia de Ruth, da teologia de Noemi, que ela diz, não me chame de Noemi, que é agradável, me chame agora de Mara, que é amarga. E agora você vê o quê? Ela dizendo que Deus é benevolente, que ela não lembra mais da sua amargura. Perceberam isso? Perceberam no texto aqui, irmãos? Olha aqui, você vai olhar. Então Noemi disse a nora, bendito seja o Senhor. Ela disse, não me chame, Deus nos trouxe amargura, Deus nos trouxe tristeza, Deus nos trouxe aflição. Agora não, ela esqueceu esse pensamento. Porque é muito comum e natural, quando a gente passa por alguma tragédia ou dificuldade, a gente achar que Deus esqueceu de nós e que Ele é o grande culpado. E a gente não pode esquecer que a terra sofre por causa do pecado, as doenças existem por causa do próprio pecado. E que nós vivemos nesse mundo, chove para justos e chove para injustos. E nós aprendemos desde isso aqui, de que de um grande mal Deus pode fazer uma grande bênção, amém? Lembra que eu citei sobre Jesus Cristo? Olha, quando Jesus foi levado para ser morto, irmãos, os discípulos ficaram desolados. Depois de 3 dias veio a grande bênção. De uma grande tragédia pode vir uma grande bênção. E aí, a amargura de Noemi se dissipa. A amargura de Noemi, ela vai embora. Porque ela está dizendo que Deus abençoou, bendito seja Ele do Senhor. Olha, agora eu estou olhando aqui a luz está aparecendo. Estava difícil. Você está trazendo muito mais alimento do que você poderia trazer. Até do que você comeu. Irmãos, certamente, mais ou menos pelos cálculos, Ruth e Noemi ficariam quase um mês. O que elas colheram, na verdade, o que Ruth colheu era quase como um mês de trabalho. Era muita comida. Glória a Deus. Deus faz infinitamente mais. E ela está dizendo, é Ele o meu resgatador, um dos nossos resgatadores. A palavra remidor no hebraico significa que é usada também com referência a Deus. Vamos no livro de Êxodo, capítulo 6. Olha o que está escrito aí. É a mesma palavra usada aqui no hebraico, de benevolência. Dentro da palavra resgatador, que significa no hebraico goel, que significa também remidor. E lá no livro de Êxodo, no capítulo de número 6, Êxodo 6, verso de número 6, aqui portanto diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e os livrarei da servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Essa palavra aqui, resgatarei, significa goel. É a mesma palavra que Noemi está usando aqui no texto. Quando ela diz, Ele é um dos nossos resgatadores, Ele é um dos nossos goel, um dos que podem nos remir. Lá no livro de Isaías, capítulo de número 41, nós também temos isso. Esse texto aqui também é lindo. Isaías 41, 14. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo. Essa palavra Redentor é Goel também. Noemi está usando a mesma palavra para dizer, olha, Ele é o nosso remidor, Ele é o nosso resgatador, é Ele que pode nos salvar. Os irmãos entenderam? Digo amém. Amém. Então, qual era a responsabilidade de um goel, de um resgatador? Evitar a alienação das terras que faziam parte da herança familiar. Ou seja, ele poderia adquirir as terras,
por meio desse resgate, suscitar filhos para dar continuação ao nome de um parente que viesse a morrer. Por exemplo, vamos supor que eu morresse e eu não tivesse filhos com a Adriana. O meu irmão, pela lei do levirato, ele poderia possuir a minha esposa e dar filhos sem necessidade de casar com ela diretamente, para dar continuidade ao meu nome. Se eu não tivesse irmão, algum parente meu poderia fazer isso, um resgatador, e também comprar as terras e manter tudo dentro do meu nome, da minha família. Ou seja, como diz aqui, abençoando mortos. Ele abençoou vivos e abençoou mortos. Essa era uma lei que deveria ser cumprida. Só que não havia nenhum irmão, não havia nenhum homem, ou seja, os dois homens morreram, Malom e Quilion morreram, os filhos de Noemi, não tinha ninguém. Só haviam parentes mais próximos que poderiam resgatar. E Boaz era um desses. E nós vemos lá em Levítico 25, 48, que nós não lemos o verso 48, vamos ler agora Levítico 25, 48. Olha aqui, vamos do 47, quando o estrangeiro ou peregrino que está contigo, se tornar rico e teu irmão junto dele empobrecer, e vender-se ao estrangeiro ou o peregrino que está contigo, ou alguém da família do estrangeiro, depois de haver se vendido, haverá ainda o quê? Resgate para ele. Um dos seus irmãos poderá resgatá-lo. Então nós estamos vendo aqui que Deus podia, dentro da sua lei, usar algum parente. Se não houvesse algum irmão, algum parente mais próximo poderia fazer isso. Os próximos textos que nós vamos examinar vão nos mostrar que Boaz não era um jovenzinho, não. Ele já era um homem que tinha mais idade do que Ruth. E é possível, irmãos, e é Deus que faz isso, de levantar pessoas que podem verdadeiramente ser instrumentos de Deus para nos abençoar. Eu falei isso aqui domingo passado, de sermos instrumentos na mão do Deus benevolente. E para a gente fechar aqui esse segundo ponto, continuou Ruth, a Moabita, também dizendo, o que Boaz disse, com os meus servos ficará até quem acabe em toda a cega que tem. Ou seja, Boaz está dizendo assim para Ruth, você vai ficar comigo, porque Ruth podia muito bem deixar o campo de Boaz e ir para outro campo. Não havia obrigação dela, mas ele falou, não deixe o campo aqui, não saia desse campo. Eu já dei ordem para te protegerem, para não te molestarem. Eu já te dei ordem para não tocar em você. Olha, você vai ser muito abençoado aqui, não sai desse campo. Não vá para outro campo. Continuou Ruth, a Moabita, dizendo que ela falou para os seus servos, ficarás até que acabe em toda a cega. Ou seja, você vai ficar com a gente aqui até acabar a colheita. Isso mais ou menos eram uns 3 meses de colheita. E que colheita! Se nós vemos aqui que a colheita de Ruth, dessa vez, era uma colheita que dava mais ou menos quase um mês para elas comerem. E a colheita aqui não era de venda, era de subsistência. E aí, irmãos, nós chegamos no último ponto. Ruth conta acerca de Boaz, para ficar com os ceifeiros, e aí, irmãos, vem as orientações de Ruth, de Noemi a Ruth. E ela disse Noemi a sua nora, Ruth, bom será, minha filha, que saia com as servas dele. Ou seja, que você continue fazendo aquilo que ele colocou para você, que você fique com as servas dele, e para que em outro campo não te molestem. A palavra hebraica aqui molesta é não toque, tá? Não é molestar, a tradução ficou molestar, mas o verbo aqui usado é mais como não te maltratem, não te toquem, dando a orientação de alguma ação que pudesse ser de cunho sexual, tá? Mas não é, o texto não está falando que te moleste, não te maltrate, não te toque. Então fica nesse campo, que ali você está protegida, você está sendo muito bem abençoada, Deus está abençoando você. Olha, esse campo é de Boaz,
nas entrelinhas, olha, ele mesmo falou para você não deixar o campo, que ele já tinha dado ordens ao teu respeito. Então, você vai para outro campo por quê? Você vai correr risco. Você está vendo Deus tratando, irmãos, em todos os detalhes? Amém? Você percebe isso? É assim que Deus faz conosco. Às vezes você fala, me chame de Mara. Minha vida está amarga, olha, eu tenho um problema, mas Deus está ali agindo em todas as partes ao seu favor. Mas o nosso pecado e a nossa ingratidão muitas vezes não nos deixam ver. E que você pense e que você haja como Noemi agiu. Meu Deus, obrigado por tanta benevolência. Obrigado por levantar pessoas para não me abençoar. Muitas vezes nós esquecemos de agradecer a Deus por colocar pessoas que podem nos abençoar. Nós não somos gratos pela nossa igreja. Nós não somos gratos pelos nossos pastores. Nós não somos gratos pelos nossos amigos, irmãos. Se eu contar um pouquinho aqui da história, irmãos, como eu vim estar nessa igreja, e você vê como Deus age, levantando pessoas para dizer, o meu plano é esse. E não é para falar de um plano pessoal, porque a gente não pode esquecer uma coisa importante. A gente vê aqui Deus agindo na vida dessas duas mulheres, mas o plano de Deus era muito mais que abençoar particularmente duas mulheres. Era um plano salvífico. Quando Deus me abençoa e abençoa você, olha, Deus, além de estar agindo na sua vida particular, Ele está fazendo algo que às vezes você não consegue nem enxergar, que está dentro do plano dele maior, redentivo. Puxa, eu fui para aquela igreja porque é mais perto da minha casa. Porque lá eu tenho mais amigos ali. Aí você pensa todo nesse contexto humano, pessoal, e você não sabe que isso aí foi só um pretexto que Deus usou para fazer algo muito maior através da sua vida. É isso, irmãos. É isso que a gente pode aplicar aos nossos corações. Da benevolência de Deus, olha, eu fui ali porque um irmão me acolheu, glória a Deus. Mas o que Deus vai fazer, olha, você vai estar junto com outras pessoas, você vai evangelizar, você vai pregar a palavra de Deus. Isso é muito maior do que um simples plano pessoal de te colocar numa igreja mais pertinho da sua casa. Lá me deram mais oportunidade, né? Como a gente ouve isso, né? Eu vou para uma igreja que vai me dar oportunidade. Irmãos, se você não tiver nenhuma oportunidade, você já teve oportunidade. Há pessoas que pensam que a vida cristã só é uma vida cristã de serviço autêntico se ela faz alguma coisa dentro do ministério da igreja, oficialmente falando. Ainda que você não seja A, B ou C, D na igreja, falando oficialmente, você foi colocado nesse corpo, você foi colocado nessa igreja para ser um instrumento de Deus, para abençoar vidas, não no sentido particular, das bênçãos particulares, mas no sentido amplo da maior bênção que pode acontecer, a salvação de pessoas. E aí, o verso 23 diz assim: assim passou ela, a companhia das servas de Boaz, para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou e ficou com a sua sogra. Ou seja, até a conclusão, no final da cevada ali, acabar o milho, elas colheram, ela ficou no campo de Boaz. Ruth seguiu os conselhos ali da sua sogra, e os meses aí que eu falei aqui, era abril, maio, eram quase 3 meses, atingindo um pouquinho de junho, e era o período em que ela colheu, e elas foram abençoadas, abastecidas, e a pobreza não passou perto da casa dessas duas mulheres. Amém? E o restante nós vamos ver na próxima semana. E que conclusão nós podemos tirar aqui, irmãos, da nossa mensagem, para nós resumirmos? De que maneira eu e você devemos agir diante das adversidades
e também da benevolência. Se a benevolência ainda não apareceu ou não se consumou, irmãos, uma coisa que você deve, primeiramente, entender é que Deus não te desampara. Amém? Olha, não vi luz ainda no fim do túnel. Não cheguei num campo que, eu estou vendo um milharal que eu vou poder ter fartura para colher. Uma coisa que você tem que entender como crente, que Deus não desampara o seu povo. Você é propriedade exclusiva dele, falando isso aqui no passado. Você é nação santa, sacerdócio real, para falar a respeito da sua verdade. Amém? Então, a primeira coisa que nós temos que entender aqui é saber que Deus não desampara, que Ele é o provedor abundante. Amém? Em toda a nossa dificuldade, irmãos, todas. Agora, façamos a nossa parte, mesmo em meio às dificuldades. Levante as suas mangas e trabalhe. Trabalhe. Qual a lição que nós podemos tirar aqui? Mesmo na adversidade, não fique em casa esperando as coisas acontecerem. Vá para o campo. Olha, essa pandemia, eu vou ficar esperando a igreja me dar uma cesta básica. Amém que a igreja teve, amém? Mas eu vou sair, alguma coisa vai acontecer. Irmãos, nós sabemos de pessoas que foram empregadas durante a pandemia. É o Deus benevolente. Pastor, fechou uma porta, mas abriu outra porta. Aleluia. Mas trabalhe, corra atrás. Pastor, não tem como ir, mas eu estou fazendo os contatos aqui. Isso, trabalhe. Teve gente, costureira, irmãos, que não tinha roupa para fazer, começou a fazer máscara. Foi ou não foi? Ou você acha que havia uma indústria de máscaras? Você já viu que tem máscara agora de tudo quanto é tipo. Costureiras viram assim, não tem como fazer uma saia, não tem como fazer uma blusa, não está tendo casamento, não está tendo festa, não está tendo gente, as pessoas estão em casa enclausuradas. E máscara, vou costurar. Na minha rua mesmo, a gente comprou máscara de uma vizinha lá. As pessoas deram um jeito. Deram ou não deram? Ninguém ficou, ai meu Deus, o que vai ser da minha vida? Não, irmão, se abriu a porta. Pessoas começaram a fazer mais comida para vender, bolinho. A minha vizinha, ela é doceira igual a irmã Moná. A minha vizinha, ela vende bolos, vende essas coisas, essas delícias, né? Só essas bênçãos aí que Deus levantou para fazer. E aí, eu perguntei para ela, como é que você está fazendo? Não tem festa. Aí daqui a pouco alguém vamos fazer festa online, né? Que é horrível, né? Desculpa. Mas começou a ter pedido, bolo, olha, estou vendendo, toda semana lá, tem gente lá na casa dela comprando bolo. Irmãos, aconteceu. O problema de muitos crentes que no meio da adversidade fica lá, Jesus, reclamando da vida, me chame de amargo, me chame de amargo. Não, saia para o campo, trabalhe e saiba que Deus é o Deus da provisão, amém, irmãos? Amém. Não deixe de trabalhar. Pastor, como? Deus vai mostrar para você. Segunda coisa importante, agradeçamos a Deus em oração por todas as suas provisões, amém? Amém. Sejamos gratos por tudo aquilo que temos, porque o Deus benevolente vai abençoar você. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Repita comigo, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos, caem em tentações ciladas, em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Deixa comigo agora. Porquanto o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, seja contente pelo que você recebeu de provisão. Se sobrar, aleluia. Se não sobrou, glória a Deus. Se alguém te chamou para comer um alimento mais gostoso ainda, glória a Deus. Se não, também glória a Deus. Mas Deus vai te dar a provisão certa. Amém? Terceira coisa, irmãos, confie em Deus.
Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele é o Deus benevolente. Amém? A situação não vai ficar difícil por muito tempo. Ele vai prover. Ele é um Deus que intercede pelos seus filhos, pelos seus aflitos, até mesmo por aqueles cuja fé, foram afetados na soberania de Deus. Será que Deus está controlando mesmo? Será que Deus está dominando a situação? Ainda que você tenha passado por amargura, a providência de Deus está ali. Essas são as lições que nós podemos tirar desse texto. Amém? Ore, agradeça, trabalhe, confie, Deus não te desampara. Amém? É isso que nós devemos fazer diante das adversidades e também da benevolência. Mesmo que eu seja abençoado, como a gente viu aqui, Ruth não parou de trabalhar. Deus abriu porta de emprego, continue trabalhando. Amém? Vamos orar por isso? Vamos ficar de pé. Senhor, obrigado por essa palavra, obrigado por esse texto, obrigado por esse ensino, obrigado, meu Deus, pela tua bondade, justiça e verdade. Obrigado, meu Deus, porque a tua benevolência nós vemos a cada instante, a cada momento. E muitas das vezes, ó Deus, nós não enxergamos o quanto o Senhor é maravilhoso e poderoso, e diante dos fatos, dos problemas, nós ficamos insensíveis de não enxergar a tua provisão, o teu cuidado conosco. Que nessa manhã nós aprendamos a, mesmo diante das adversidades, continuar trabalhando ou procurar trabalho. Que nós oremos agradecendo a Deus, a Ti, o Senhor, por todas as benevolências. E se fomos afetados em alguma maneira na nossa fé, diante dos problemas, Senhor, nos perdoe e nos transforme. Senhor, se deixamos de acreditar ou de confiar que o Senhor é o Deus da provisão, que nós possamos ser restaurados, Senhor, nesse aspecto. Obrigado pela Tua igreja, obrigado pelo Teu povo, que aqui nessa manhã recebeu essa grande bênção, essa grande dádiva. Nos ensine, Senhor, nos ajude, e obrigado por esse texto, esse livro que tem nos mostrado grandes verdades. Que bom é podermos crescer nesse conhecimento e na graça de Deus. Abençoa os nossos irmãos que estarão ouvindo essa mensagem pelos canais da nossa igreja. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor seja engrandecido e glorificado. Toda a glória seja dada a Ti, Senhor. E obrigado por mais essa oportunidade de ser um instrumento para falar da Tua palavra. Obrigado pelos meus irmãos que estão aqui ouvindo esta mensagem. No nome de Jesus Cristo, e toda a igreja do Senhor diga amém. Diga graças a Deus. Deus abençoe os irmãos.